Amigo produtor, amigo do canal de Quem Planta e Cria, estreia hoje o Planta Brasil, com as histórias de quem faz história no campo. E nesse primeiro programa, nós vamos fazer um breve passeio sobre um pouco da evolução da nossa agricultura. E quem está aqui no estúdio para ajudar a contar um pouco dessa história é a diretora de Assuntos Corporativos da Monsanto, a Maria Cláudia Souza. Maria Cláudia, obrigado pela visita, mas que honra poder contar um pouquinho dessa história tão fascinante, né? A honra é minha de estar aqui com você e poder nos dirigirmos aos telespectadores do Terra Viva e do Planta Brasil. De fato, a história da agricultura remonta já a muitas centenas de milhares de anos e possibilitou que o homem hoje pudesse se fixar em determinadas localidades. Mas falando de agricultura, até levando em consideração a definição clássica, né, que a economia dizia que os países desenvolvidos eram aqueles que produziam produtos industrializados e os que eram fornecedores de matéria-prima, em tese, seriam subdesenvolvidos. E o Brasil, nos últimos 30 anos, com o advento de muitas tecnologias novas, inovadoras e derivadas de muitos anos de pesquisa e desenvolvimento, provou que isso é exatamente o contrário, não é? Que hoje, representando uma porção muito importante do produto interno bruto do nosso país, o agronegócio, em especial a agricultura e a produção de alimentos, cada vez de forma mais sustentável, provou que essa lógica se inverteu. E que com tecnologia, com desenvolvimento, com inovação, mas também o Brasil tem uma oportunidade única, diferentemente dos países que já tiveram uma certa degradação da sua biodiversidade, de produzir cada vez mais no mesmo espaço que a gente ocupa hoje. 9% das nossas terras são agricultáveis e o que resulta disso é que a gente tem uma oportunidade para mostrar para o mundo de que isso é possível, de se plantar cada vez mais, nos tornarmos ainda maior celeiro do mundo, preservando a nossa biodiversidade. Muito bom. Então vamos agora conhecer um pouquinho da evolução da nossa agricultura e o papel da biotecnologia nesse processo. Vamos lá. Nos últimos 10 anos, o Brasil vem chamando a atenção do mundo pelo aumento da produtividade a cada nova safra. No ciclo 2013-2014, esse crescimento foi de 6%, chegando nos 193 milhões de toneladas, e isso usando somente 9% do território nacional. E ainda podemos crescer muito em produtividade e sem abrir novas áreas. É por isso que a Organização das Nações Unidas delega ao Brasil boa parte da responsabilidade da produção de alimentos. As projeções indicam que no ano de 2050 seremos cerca de 9 bilhões de habitantes no planeta. E esse povo precisa comer. E aqui no Brasil, nós precisamos produzir, precisamos plantar e crescer. Por isso, contamos com a ajuda da biotecnologia. É a ciência aplicada às necessidades do produtor, para ajudar a garantir a produção, renda e segurança alimentar. Para aumentar os números da produtividade, são necessários milhões e milhões de reais e de dólares em pesquisa e inovação. Esse dinheiro todo é para dobrar a produtividade das sementes, a partir das cultivares mais resistentes a pragas, doenças e efeitos climáticos. Essas tecnologias ajudam os agricultores a terem melhores colheitas, usando os recursos naturais de forma mais eficiente e promovendo o desenvolvimento sustentável da agricultura brasileira. O Dr. Roberto Rodrigues, um dos maiores conhecedores da agricultura no Brasil e no mundo, fez uma pesquisa e traz os números que mostram os benefícios da biotecnologia. Estão vários benefícios, alguns diretos e outros indiretos. São tantos indiretos que eu vou pedir licença para você para ler aqui alguns dados. Nos indiretos, de 1996 até o ano passado, portanto, em 16 anos, desde que foi aprovado o primeiro milho transgênico no Brasil. O fato de reduzir a demanda por defensivos agrícolas, por herbicidas, inseticidas, etc., gerou uma economia de água da ordem de 35 bilhões de litros de água. Uma economia de óleo diesel, que anda menos trator, menos pulverização e tal, de 294 milhões de litros de óleo diesel. O número de defensivos reduzidos com princípio ativo, no mesmo período, esses 16 anos, 32 mil toneladas.
E a redução de emissão de CO2, porque usa menos trator, menos máquina agrícola, foi da ordem de 781 mil toneladas de CO2, o que equivale a preservar 5,8 milhões de árvores nativas. Então são benefícios indiretos que a gente nem lembra desse negócio. Mas quanta água deixou de ser gasta, quanto diesel e, portanto, o reflexo na emissão de CO2 foi feito nesse processo todo. Hoje, as sementes de milho, soja e algodão geneticamente modificadas são comercializadas em todo o Brasil. Para a liberação de cada nova semente, existe um longo processo, como explica a bióloga Adriana Brondani, diretora do Conselho de Informações sobre Biotecnologia. Nós temos um sistema regulatório que é muito bem consolidado, não é? A gente pode dizer assim, existe uma lei de biossegurança que reconhece os produtos que são transgênicos, que normatiza todo esse processo, não é? E permite essas aprovações. Na realidade, nós temos aí um grupo de cientistas que avalia os pedidos de liberação comercial, de desenvolvimento de um produto que é geneticamente modificado. E o Brasil vem fazendo isso com uma tradição. Desde 2005, graças à nossa lei de biossegurança, nós conseguimos aí otimizar esses processos de análise e vir aprovar os produtos que nós temos aí hoje, que já são mais de 60 eventos aprovados, não é? E assim é a evolução. Inovar através de muito trabalho e pesquisas criteriosas. E os desafios ainda são enormes. Muitas novidades estão a caminho. Entusiasmado com o futuro, o agrônomo e consultor Anderson Galvão faz uma projeção sobre como a ciência ainda vai contribuir para as inovações no campo. Um dos grandes desafios que o agricultor vive, isso pode parecer um certo contrassenso, se nós voltarmos 100 anos no passado, o agricultor conhecia o campo dele, pequenas propriedades, ele conhecia praticamente cada palmo do seu chão. O desafio atual hoje é, numa propriedade de escala maior, que a gente vive hoje na agricultura contemporânea, é o agricultor conhecer cada pedacinho da sua propriedade. Que semente de milho eu vou colocar aqui, no mesmo talhão ele pode plantar 2, 3, 4 tipos de semente. Então esse é o grande desafio da agricultura hoje. Voltar a um conceito de 100 anos, onde o agricultor conseguia conhecer na palma da mão sua propriedade, que era muito pequena, para uma escala maior. E nesse contexto, a biotecnologia, aliado às novas ferramentas de agricultura de precisão, aplicativos de smartphones e tudo mais, estas ferramentas atuando em conjunto, elas possibilitam que o agricultor volte a ter a propriedade na palma da sua mão. Esses avanços e conquistas em tecnologia são reconhecidos, principalmente pelo setor de sementes. A biotecnologia é uma ferramenta hoje essencial para a produção agrícola no mundo inteiro. Então, uma das principais qualidades que eu diria da biotecnologia é facilitar o manejo das lavouras hoje para o produtor. Hoje é muito menos difícil, eu diria, você manejar suas lavouras, você administrar suas lavouras, né? Fora isso, tem os benefícios dos materiais em si, né? dos eventos, dos traits, etc., como com a resistência a alguns produtos, com mais teor de proteína, uma série de produtos que estão vindo aí na linha de produção das empresas, né? Mas eu destacaria a questão do manejo. Eu acho que o manejo, a facilidade do manejo é muito importante. As empresas, a indústria de sementes no Brasil e no mundo investe muito fortemente para gerar essas novidades, né? Mas a gente sabe que isso não sai da noite para o dia. Isso leva tempo. Isso requer trabalho de técnicos de altíssimo nível durante anos, né? Mas a expectativa nossa é de que daqui a uns 3, 4 anos a gente tenha algumas novidades no mercado. No Brasil, a Monsanto vem construindo parcerias com os produtores para auxiliá-los em seus principais desafios. Essa missão é consolidada a cada novo dia. Que bonito isso, hein? Maria Cláudia, que interessante essa evolução, esse papel da biotecnologia. Eu acho que é uma honra para a gente poder ter
testemunhar esse momento tão importante de evolução da nossa agricultura, né? É verdade, mesmo porque o Brasil tem despontado e tem interpretado um papel fundamental no desenvolvimento dessas tecnologias aplicadas e tem aliadas às suas condições climáticas, que são excepcionais. Ou seja, a gente aqui pode ter duas safras e meia em detrimento de outras localidades do mundo. Mas o mais interessante é que essas inovações e a quantidade de tecnologia que a gente hoje viu na reportagem aqui do nosso colega agrônomo falando, que é uma conjunção de tecnologias que permitiu que o Brasil fizesse esse avanço. Nós, na Monsanto, achamos que pudemos e continuamos querendo fazer uma contribuição importante para isso, mas também novos maquinários, a biotecnologia, biológicos, a proteção de cultivos e agora a nova onda da agricultura, que é a agricultura de precisão, que vai permitir ao agricultor ter cada vez mais objetividade e maior alavancagem da sua produtividade em pequenas áreas da sua área produtiva. Isso é uma conquista depois de muitos anos de pesquisa e desenvolvimento, não só da Monsanto, mas eu acho que todas as empresas que trabalham para a agricultura têm um forte componente nisso e que permitem ao agricultor brasileiro hoje ser um dos mais eficientes do mundo. Como que é o Brasil no contexto mundial da Monsanto? Qual que é o tamanho do negócio do Brasil ou a preocupação que vocês têm com o Brasil? O Brasil é uma plataforma de crescimento para a Monsanto. O Brasil, em termos de composição das receitas da Monsanto mundialmente, é o segundo país ou a segunda região, como nós dizemos internamente, ficando atrás somente dos Estados Unidos. E estamos trazendo todas essas tecnologias, todo esse desenvolvimento nessas novas capacidades também para o Brasil, justamente para que o produtor brasileiro possa se beneficiar de todas elas. E é muito interessante ver ali o manejo das sementes, porque as pessoas estão talvez acostumadas, a grande população, a população urbana, que não tem talvez tanto contato com o que é o desenvolvimento e a tecnologia aplicada no campo, de que dentro de uma sementinha a gente tem tanta tecnologia como a gente tem num microcomputador ou num microchip. É verdade. Né? Verdade. Com anos de pesquisa e, obviamente, que esse esforço, esse desenvolvimento, tantas cabeças pensando nisso, precisa ser protegido. E é por isso que a Monsanto também investe em processos de educação e receituário agronômico para que essas indicações de melhor uso dessas tecnologias possam fazer com que ela tenha a sua longevidade prolongada. Porque, infelizmente, os eventos biotecnológicos, para citar uma das tecnologias, eles não acontecem com a mesma velocidade que nós gostaríamos, porque tudo isso é fruto de ciência, de muita observação, de muita pesquisa e desenvolvimento. É verdade, isso demora no mínimo 10 anos, né, É verdade, Tobias. No mínimo 10 anos, e 10 anos passa uma geração. Passa uma geração. Maria Cláudia, então quer dizer que além de uma boa comunicação com o produtor rural, vocês querem uma qualidade em comunicação também com o consumidor final? É verdade, isso é fundamental, mesmo porque hoje com a maior preocupação dessas tecnologias aplicadas no que as pessoas comem, nos alimentos, nas fibras das roupas que elas vestem, na produção de determinados combustíveis, há uma preocupação maior. Então, o que a Monsanto precisa hoje é explicar que a biotecnologia e fazer-se conhecida também desse grande público não é um bicho de 7 cabeças e que as pessoas não precisam temer a tecnologia aplicada naqueles produtos que vão para a sua mesa. E estamos nos colocando, através disso, numa campanha global, na mesa com a Monsanto, e para isso a gente tem uma ferramenta de apoio em que podem ser encontradas informações sobre a Monsanto e sobre a biotecnologia, cujo endereço é descubra.monsanto.com.br. Tá tudo lá. Tá tudo lá. Muito bem. Maria Cláudia, obrigado pela sua visita aqui, viu? Eu é que agradeço. Um grande abraço para vocês todos. E a honra é nossa, Maria Cláudia. É isso aí, gente. Compromisso com o produtor, investimento em inovação e adoção de ferramentas para uma agricultura cada vez mais sustentável. O Planta Brasil, com as histórias de quem faz história no campo, fica por aqui. Um abraço para todo mundo e até o nosso próximo encontro.